Continuidade, né? Mais uma aula de literatura, a gente falando, já a aula anterior eu falei sobre escritores estrangeiros na literatura contemporânea, e aí lembrando, reforçando, eu não vou dar conta de falar de todos os escritores contemporâneos, né? Nem estrangeiros, nem brasileiros, né? Eu tô dividindo as aulas de 3 em 3 para também não ficar uma aula muito longa, né? Para vocês não perderem tanto tempo e nem muita internet assistindo isso. Então, essa é a segunda aula sobre escritores estrangeiros da literatura contemporânea. E aí a gente vai falar sobre Stephen King, né? Stephen Edwin King, né, nasceu em Portland, 21 de setembro de 1947. É um escritor norte-americano de terror, ficção sobrenatural, suspense, ficção científica e fantasia. Os seus livros já venderam mais de 400 milhões de cópias, com publicações em mais de 40 países. É o nono autor mais traduzido no mundo. Muitas de suas obras foram adaptadas em filmes, minisséries, séries de televisão e quadrinhos. King já publicou 59 romances, incluindo 7 sob o pseudônimo de Richard Bachman e 6 livros de não ficção. Vocês conhecem Stephen King, né? Porque muitas obras deles viraram baseadas na obra, muitos filmes, né, foram baseados em obras dele. Olha aí, esse aí é Stephen King. Deixa eu botar minha fotinho aqui do lado. Então, embora o seu talento se destaque na literatura de terror, né, de horror, ele escreveu algumas obras de qualidade reconhecida fora desse gênero e cuja popularidade aumentou ao serem levadas ao cinema, como nos filmes Conta Comigo, Um Sonho de Liberdade, são filmes até antigos, mas são clássicos do cinema. Contos retirados do livro Quatro Estações. Christine, Eclipse Total, A Espera de um Milagre, adoro, já vi esse filme milhões de vezes, né? Conta Comigo também já vi várias vezes, mas A Espera de um Milagre eu adoro, que é com Tom Hanks, né? Entre outros, o seu livro The Dead Zone originou a série da Fox, né? Com o mesmo nome, a série The Dead Zone. O próprio King já escreveu roteiros de episódios para séries, como o Arquivo X, em que ele escreveu o roteiro do episódio Feitiço, da 5ª temporada, né? Se vocês quiserem rever. E aí eu fiz uma lista dos 10 melhores livros, tem mais de 400 obras, né? Então eu fiz a lista dos 10 melhores livros, segundo, né, uma listagem no site da internet. Lobos de Cala, né, que faz parte da Torre Negra 5, foi publicado em 2003. O Iluminado, que também virou um filme de terror muito bom com Jack Nicholson, né, foi publicado em 1967. It, a Coisa, foi publicado em 1986, mas só recentemente teve o filme, né, aquele filme de terror. O Iluminado também, né. A Escolha dos Três faz parte dessa saga da Torre Negra, né, é a segunda parte, que foi publicada em 1987. As Terras Devastadas, que é a Torre Negra 3, publicada em 1991. O Mago e o Vidro, a Torre Negra 4, publicada em 1997. A Novembro de 63, publicada em 2011. Torre Negra, que é a Torre Negra 7, né, foi publicada em 2004. Tudo dessa saga, né? A Dança da Morte, foi publicada em 1978. E A Espera de um Milagre, publicada em 1996. Né? É um filme também já tem um tempinho, não é de 96, é de depois de 96, mas ele já tem um tempinho. Né? E Stephen King é um escritor majoritariamente nessas obras de terror e ficção, e é um ótimo escritor, né? Tem a oportunidade, assistam os filmes em relação... Eu adoro literatura de terror e gosto de filme de terror bom, né? Com história. Não é aquelas coisas que tem muito sangue, não tem uma história, um enredo, que o cara nunca morre, volta não sei quantas milhões de vezes, né? Nem aqueles filmes de terror que com brinquedos dúbios, né? Que dá vontade de rir em vez de ser cena de terror. Então, bons filmes de terror com bons roteiros, né? Stephen King é responsável por isso. E aí, né, entrando nessa linha de escritores de literatura contemporânea, vamos falar de Salman Rushdie. Ele é Ahmed Salman Rushdie, né? Ele nasceu em Bombaim, 19 de junho de 1947. É um ensaísta e autor de ficção britânico de origem muçulmana indiana. Ele cresceu em Mumbai, antiga Bombaim, e estudou na Inglaterra, onde se formou no King's College, Universidade de Cambridge.
O seu estilo narrativo, mesclando o mito e a fantasia com a vida real, tem sido descrito como conectado com o realismo mágico, né? A gente vê vários escritores nessa linha de realismo mágico. Rushdie casou-se com a famosa atriz e modelo indiana Padma Lakshmi. Esses nomes assim indianos eu não sei pronunciar direito não. De quem anunciou o divórcio em julho de 2007. Rushdie foi condecorado em 15 de junho de 2007 como cavalheiro celibatário, né, o Knight Bachelor, fato que provocou diversos protestos por religiosos de todo o mundo, né? Ele é muito polêmico, olha aí o Salman Rushdie. Ele é muito polêmico, eu vou explicar mais um pouquinho à frente por quê. Né? Sujeitinho simpático. As obras, né, dele, vamos falar sobre as obras dele. Dono de um estilo próprio, dominando excelentes técnicas de narração. Rushdie já era um autor consagrado quando venceu o prêmio Booker em 1981 com a obra Os Filhos da Meia-Noite. Tornou-se incomparavelmente mais famoso após a publicação do livro, né, que no Brasil chama-se Versos Satânicos, né, em Portugal chama Os Versículos Satânicos, que foi publicado em 1989, que causou uma controvérsia no mundo islâmico devido a este livro ter sido considerado ofensivo ao profeta Maomé, né, que é o grande decodificador, o grande líder, né, da religião islâmica. A obra infanto-juvenil Harun e o Mar de Histórias foi escrita pelo autor como uma forma de explicar ao seu filho por que razão tinha perdido a liberdade de expressão. Né? Ele perdeu essa liberdade de expressão como islâmico. Com seu primeiro romance, pós o Fatwa, eu vou explicar o que é o Fatwa, intitulado O Último Suspiro do Mouro, foi vencedor do prêmio Whitbread. Quer dizer, ele é polêmico porque com esse livro, né, Versos Satânicos, a 14 de fevereiro de 1989, a Fatwa, que é tipo um documento, né, ordenando a execução dele, proferido pelo Ayatollah na época, né, Ayatollah Khomeini, que era o líder do Irã na época, chamando o livro dele, né, Os Versos Satânicos, de blasfêmia contra o Islã. Está escrito Islã. Além disso, Khomeini condenou Rushdie pelo crime de apostasia. O que é isso? É fomentar o abandono, quer dizer, incitar o abandono da fé islâmica. O que, de acordo com Sharia, né, que é um documento, né, islâmico, é punível com a morte. Isto porque Rushdie, ele comunicava, né, que através desse romance, dos Versos Satânicos, ele não acreditava mais no Islã. Né? O Khomeini ordenou a todos os muçulmanos zelosos, né? Tá aí, o dever de tentar assassinar o escritor. Os editores do livro que soubessem dos conceitos do livro e que quem tomasse conhecimento do seu conteúdo, conforme essa fatwa, né? Que é esse documento, né? Esse romance é muito polêmico, por quê? Vamos falar aqui, não, vou deixar aqui em cima mesmo. O romance tem cerca de 500 páginas, né? Os Versos Satânicos, que é esse romance porque ele foi meio que... É como se ele fosse católico, seria excomungado, né? Ele foi meio que tornou-se um blasfemador contra o Islã, né? Então, ele é um trabalho complexo, inspirado em acontecimentos reais. Né? O ataque contra um avião da Air India, em 1985, os tumultos de Brixton, em 1981 e 1985, o fervor popular em torno do ator indiano Amitabh Bachchan, após um acidente em 1982, que foi o trágico afogamento em 1983 de vários seguidores xiitas, de um iluminado que os convenceram de que o mar se abriria diante deles. Quer dizer, uma pessoa, um líder desse religioso, né, xiita, né, dessa denominação xiita, que dentro do Islã, da religião islâmica, tem diferença, né, entre alguns direcionamentos, né, e os xiitas é um. Então, um iluminado, uma pessoa, um dito profeta, ele levou vários seguidores, né, e convenceu a eles que o mar se abriria, né, como aconteceu com Moisés, né, que a gente vê no Antigo Testamento da Bíblia católica, da Bíblia, né, católico-evangélica.
no Antigo Testamento. Então ele convenceu, só que as pessoas seguiram, né? O mar não se abriu, óbvio, né? E as pessoas se afogaram, né? A Revolução Iraniana de 1979. Então, as referências biográficas sobre o próprio autor, sua comitiva, bem como acontecimentos históricos inspirados na vida de Maomé, né, que é lendário, como o episódio dos versos satânicos ou imaginário, baseia-se em um tema central que pode ser encontrado em outras obras do autor: o desenraizamento do imigrante, dividido entre sua cultura de origem, a partir da qual se afasta, e a cultura de seu país anfitrião, que ele ansiosamente deseja adquirir, e a dificuldade desta metamorfose, né? Quer dizer, ele é de uma religião islâmica, ele é indiano, originalmente indiano, foi morar na Inglaterra, né? E aí ele se vê diante de vários incidentes envolvidos a esse fanatismo religioso, né, ligado ao islamismo. E aí ele perde um pouco a fé na religião dele, né? Nessa religião, principalmente quando se fala de fanatismo, né? E aí ele é, claro, odiado pelos islâmicos, né, principalmente pelos líderes religiosos dos países que professam essa religião. A novela, né, o Verso Satânico, constrói pontes entre a Índia e a Grã-Bretanha, o passado e o presente, o imaginário e a realidade, e aborda muitos outros temas, como a fé, a tentação, o fanatismo religioso, o racismo, né, a brutalidade policial, a provocação política, doença, morte, vingança, perdão. Se vocês forem lembrar, né, no Irã, os líderes governamentais são os líderes religiosos, né? Os ayatollahs, que a gente fala, são líderes religiosos que governam o país. Então, tá tudo muito misturado. Ele falou sobre isso, né, nessa obra dele. Talvez ele tenha ferido fundamentalmente essas pessoas, né, esses que detêm o poder, tanto político quanto religioso, nesses lugares, né? O livro consiste em 9 capítulos ímpares, né, que descrevem as peregrinações dos dois personagens principais, Gabriel Farrista e Saladin Shamsha. Eu não sei se estou pronunciando certo nessas palavras. Os capítulos pares são as narrativas dos sonhos e pesadelos de Gabriel Farrista. O último, um ator de renome no cinema indiano, perdeu a fé após uma doença e fugiu para a Inglaterra em busca de uma jovem que conhecera pouco antes. Saladin Shamsha também é de origem indiana, mas é dotado de um passaporte britânico. E de toda a sua alma ele quer ser britânico, né? Isso é tudo dentro do livro. Sua cor de pele provoca preconceitos, né? Os indianos são mais morenos, né? Tem um tonalidade de pele, e os ingleses são branquíssimos, né? Branquelos mesmo. E ganha sua vida pelo talento que ele tem para falsificar sua voz. Encontrando-se ambos num voo para Londres, né, os dois personagens, são os únicos sobreviventes de um ataque terrorista. Quando eles chegam ilesos em uma praia, né, o avião derrubado por esse ataque terrorista. Então, quando eles chegam numa praia, eles enfrentam policiais que suspeitam que eles sejam imigrantes ilegais. Mas apenas Saladino Shamsha, embora o mais britânico dos dois, considerado o mais suspeito, é preso sem que Gabriel Farrista esboce o menor gesto de solidariedade. Os dois homens, agora separados e reciprocamente prometendo uma certa animosidade, evoluirão cada um do seu lado durante a novela antes de confrontar-se. Quer dizer, os dois estão na mesma situação, mas um se acha melhor do que o outro, né? Gabriel Farrista, objeto de alucinações, tem vários sonhos. Estes referem-se aos começos da pregação de um profeta monoteísta, Mahmud, na cidade de Jahiliya, e as pressões a que está submetido, a um imã exilado de um país onde ele retorna como resultado de uma revolução, que é uma alusão ao Ayatollah Khomeini, né, que era o líder religioso da época e que condenou ele à morte, né, e meio que proclamou que os muçulmanos, né, de fato eliminassem essa alma, né. E é uma menina que convence a sua aldeia a ir a Meca atravessando o mar Arábico. Então, esse autor, né, que a gente viu dos versos satânicos, do Salman Rushdie, até hoje ele vive escondido, ele teve que viver, né, escondido na Inglaterra, ele tem asilo político na Inglaterra, e ele não escreve, ele escreve sempre escondido, ele vive
vive eternamente em fuga e disfarçado para poder nenhum muçulmano fanático, né, obedecer à ordem hoje em dia já é outro ayatollah, mas a fatwa, né, continua. Ele é realmente odiado pelos islâmicos, né, porque vocês sabem que falar muçulmano, né, é uma forma pejorativa, eles não gostam. A gente deve se referir a eles, né, com respeito como islâmicos. E ele realmente foi condenado à morte. E ele é meio que um bastardo, né? Porque além dele perder a própria fé, ele incitou, através desse livro, que os islâmicos perdessem a fé também, né? E aí vamos falar de uma escritora que é muito famosa, J.K. Rowling, né? Joanne Rowling, né? Nasceu em Yate, na Inglaterra, 31 de julho de 1965. Ela é mais conhecida como J.K. Rowling, né? Uma escritora, roteirista e produtora cinematográfica britânica, notória por escrever a série de livros Harry Potter, que vocês amam, que eu amo, que todo mundo ama. É difícil você encontrar uma pessoa que não gosta de Harry Potter. Os livros ganharam popularidade mundial, recebendo múltiplos prêmios e vendendo mais de 500 milhões de cópias. Eles se tornaram a série literária mais vendida da história. A Warner Bros. Adaptou os livros para o cinema. Né? Gente, vocês viram os filmes, mas existem os livros, né? Que por acaso eu tenho, né, alguns deles aqui. Tô faltando Animais Fantásticos, que tá lá embaixo, né? E eles entraram na lista de filmes de maior bilheteria, óbvio, né? A saga de Harry Potter, né? Os atores até cresceram ao longo das gravações. Ela nasceu em Yate, na Inglaterra. Ela teve a ideia de escrever essa série enquanto ela estava num trem indo de Manchester para Londres, em 1990. Essa é a J.K. Rowling, né, a escritora que inventou Harry Potter, né, que criou Harry Potter. E ela teve essa ideia do Harry Potter dentro de um trem, numa viagem. Isso é muito legal, né? Que a imaginação dos grandes escritores, elas vêm às vezes de lugares, de locais, de ocasiões, né, bem diferentes do que a gente pode imaginar, mas corriqueiras. Então, além da saga de Harry Potter, né, e aí vamos ver se eu consigo colocar aqui na ordem, né, que eu tenho. E aí vamos ver aqui. Começa com Harry Potter e a Pedra Filosofal. Tá saindo invertido, né? Eu tenho essa coleção mais simplesinha. Depois vem Harry Potter e a Câmara Secreta, 1998. Depois tem Harry Potter e o Prisioneiro de Azkaban. Muito bom. Depois vem Harry Potter e o Cálice de Fogo, né, publicado em 2000. Depois vem Harry Potter e a Ordem da Fênix, publicado em 2003. Harry Potter e o Enigma do Príncipe, publicado em 2005. Depois, Harry Potter e as Relíquias da Morte, publicado em 2007. E Harry Potter e a Criança Amaldiçoada, que eu tenho essa versão em inglês, muito boa também. Harry Potter and the Cursed Child, caiu meus livros. Né, que é Harry Potter e a Criança Amaldiçoada, publicado em 2016. E aí, claro que eu já li todos, meus livros caíram no chão. Já li todos eles, né? E assisti os filmes, eu tenho coleção de filmes também. Aí tem também, ó, Quadribol Através dos Tempos, foi publicado em 2001. Também referente a, né, Quadribol é o esporte que o Harry Potter e os amigos na escola, né, em Hogwarts, eles praticam, né, com vassoura. Animais Fantásticos e Onde Habitam, eu também tenho um livro, só que eu não esqueci de pegar aqui junto com esse, tá na minha biblioteca. Foi publicado em 2001. Os Contos de Bidley, o Bardo, publicado em 2008, que também, né, é um livro que até aparece na obra, o Harry Potter lendo, né, sobre os Contos de Bidley, que a Hermione também lê, né, que na realidade a Hermione lê e conta, né, para eles. E aí tem o Morte Súbita, 2012, que já é um livro para adultos, né, e o Chamado do Cu, que foi publicado em 2013,
que também. Aí vem esses livros aqui que eu coloquei, são publicações para adultos, né? O Bicho da Seda, como aí como ela fez um pseudônimo, né? Como Robert Galbraith, em 2014. Vocação para o Mal, também com esse pseudônimo, em 2015. Branco Letal, como 2018, em 2018, né? Esses livros, já, o Adulto, Morte Súbita, por exemplo, não teve tanta. Eles não tiveram tanta repercussão, nem tanta notoriedade quanto os livros da saga do Harry Potter, né? E além disso, né, ela é roteirista de cinema, né? A crítica realmente, por exemplo, Os Animais Fantásticos 2 não tem o livro, mas ela fez o roteiro para o cinema, né? E há pouco tempo, apesar dela ser uma gente, notadamente uma grande escritora, né, principalmente para o público infanto-juvenil, em relação a esse realismo fantástico, né? Invenções de magia, a lidar com esses temas que são tão interessantes, né? Eu, pelo menos, acho muito interessante. Não que a realidade não seja interessante, mas eu também acho essa vertente de ligação, né? com o imaginário muito interessante. Ela é uma boa escritora, né? Os livros para adultos já não tiveram tanta repercussão quanto os livros de infanto juvenil. E ela se envolveu há pouco tempo numa polêmica, né? Falando sobre preconceito, né? Porque foi publicado no Twitter, né? A Organização Mundial de Saúde, aliás, falou que alguma coisa relacionada a problemas de pessoas que menstruam. E ela fez uma correção no Twitter, na conta dela do Twitter, né? Que ela falou que deveria ser corrigido para mulheres que menstruam, né? Isso pareceu ser muito, não sei se foi realmente a intenção dela ou não, muito preconceituoso, né? Porque a gente tem mulheres trans, né? A gente tem outras pessoas que não são mulheres, que não são organicamente talvez consideradas mulheres, mas são mulheres de fato porque se sentem mulheres, né? E no mundo de hoje, acho que em qualquer mundo, em qualquer planeta, em qualquer situação, em qualquer época, né, com a cabeça que a gente tem agora, com a visão de mundo que a gente tem agora, não pode haver esse preconceito, você não pode rotular ninguém, né? Mulheres e ponto, né? Então, ela foi alvo dessa polêmica, né? Porque ela poderia muito bem ter se expressado de outra forma, se não foi a intenção dela ser preconceituosa, né? Mas muita gente acha que realmente foi. E eu acho muito difícil porque na própria saga de Harry Potter ela fala sobre preconceito, né? Se você for olhar, é uma metáfora para o que acontece hoje em dia, né? Se vocês lembrarem da história do Harry Potter, né? Ao longo dos livros, os bruxos, né? Que nasciam em famílias originariamente de bruxos, tinham preconceito, né? Alguns, os mais antigos, as famílias mais antigas, preconceito contra outros bruxos que eram chamados de mestiços, né? Porque às vezes o pai era trouxa, né? Quer dizer, não era um bruxo com a mãe trouxa, ou vice-versa. Então eles eram considerados trouxas, né? Ou, às vezes os pais não eram bruxos, mas nascia um bruxo na família. Então eles eram considerados sangues ruins, né? Até existe um dos livros que fala sobre a morte desse, né? Que o basilisco, por exemplo, vem para matar os sangue ruins, né? E se ela fala tanto de preconceito, será que ela realmente teve essa intenção? Se ela foi realmente preconceituosa, né? Eu não sei. Eu não sei qual é a posição dela na vida pessoal. Mas talvez ela pudesse ter tido mais cuidado, pelo menos em não se realmente a opinião dela, e não transpor isso, né? Apesar que é sempre bom a gente conhecer as pessoas, mas a gente fica um pouco decepcionado quando a gente percebe que uma autora de obras tão fascinantes tenha essa pequenez, né, de ter preconceito, né? Qualquer espécie de preconceito. Então a gente termina por aqui, né, essa aula de literatura contemporânea, né, para vocês conhecerem um pouco. E eu vou continuar falando para vocês. Leiam os livros, assistam os filmes e procurem ampliar o conhecimento de vocês em relação a escritores, em relação à cultura, porque a gente lendo, a gente aprende muito sobre cultura, a gente aprende muito sobre religião, que eu acabei de falar hoje, sobre o islamismo,
e ajuda a gente na hora de interpretar textos, né? Porque alguns textos podem cair no Enem e servem para a vida, para a gente melhorar como pessoa, né? A gente sempre adquirir mais cultura é sempre bom, faz bem à alma, né? E faz a gente ampliar os olhos e ver com outros olhos e até aprender a não ser preconceituoso, né? Então, até logo, beijos, até a próxima.